Bom dia! Na aula de hoje eu abro uma apostila na página 271. É o capítulo 10, Geografia, e vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia na cidade. Bom, como a tecnologia está presente na sua vida? Você sabe responder essa pergunta? Eu acho que nesse momento a tecnologia já está presente no início do nosso dia, né? Eu dando aula aqui para vocês por meio desse vídeo, já é uma aula tecnológica, ou seja, a tecnologia já está presente aqui hoje nessa aula, né? Você acha que a tecnologia faz parte da vida nas cidades? Obviamente que sim, né? Até no meio rural a tecnologia já faz parte. Imagina então nas cidades, né? Sabemos que a humanidade produz tecnologia desde o seu surgimento. Atualmente ela está presente tanto no campo como na cidade. Nas cidades a tecnologia aparece de forma ainda mais acentuada, marcando a paisagem, por exemplo, com carros, linhas de transmissão de energia e de informações ou redes ferroviárias. O desenvolvimento tecnológico no meio urbano. Embora a tecnologia seja parte da história dos seres humanos desde o seu início, a invenção de máquinas para as linhas de produção industrial ocorreu apenas no final do século XVIII, com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial promoveu imensas mudanças nos processos de produção e teve grande impacto na transformação do campo e no desenvolvimento das cidades. Desde então, estabeleceu-se a tendência de muitas pessoas migrarem para as cidades. Para refletir sobre isso, observe as imagens a seguir. Na primeira imagem ali, um artesão produzindo um violino, tá? Lá em Milão, na Itália, em 2014. E ali na segunda imagem, uma máquina, né, fabricando ali macarrão, né? Uma máquina fabricando macarrão, em 1992. Vamos lá. A tecnologia nas duas imagens? Explique. Bom, gente, nas duas imagens possui sim tecnologia, né? Porque nas duas a gente pode observar ali ferramentas técnicas construídas ali pelo ser humano, ou seja, tecnologia, não é verdade? O impacto da tecnologia retratada em cada imagem é o mesmo? Bom, eu acredito que não, né? Porque na produção do violino as ferramentas dependem ali da ação do ser humano para criar o produto. Já na de macarrão, a produção é contínua, né? E a máquina não depende ali da energia humana para funcionar. Na fábrica, a tecnologia ela resulta de uma produção maior e mais rápida. Outra diferença entre as duas ali é que a implantação de uma fábrica não produz mudanças apenas no processo do trabalho, mas também mudanças de notável amplitude na própria organização e produção do espaço, concentrando os trabalhadores e implantando uma notável infraestrutura, né? É muito diferente ali do que um artesão. Página 272. Nos centros urbanos, a tecnologia permitiu a modernização nos meios de transporte e comunicação. A invenção do automóvel, do avião e dos navios com motor e combustão interna permitiu que as distâncias pudessem ser percorridas de um modo mais veloz. Atualmente é muito mais rápido transportar mercadorias e pessoas para lugares diferentes do planeta do que era no século XIX, por exemplo. A invenção do telefone e da internet permitiu que as pessoas pudessem se comunicar sem realizar deslocamentos. Por meio do cinema, do rádio, da TV, é possível conhecer povos e culturas e tradições de regiões bem distantes. Essas transformações permitiram a construção de um mundo globalizado, ou seja, um mundo em que os países e as pessoas estão conectados. A tecnologia moderna gerou impactos na vida urbana, trazendo alguns avanços, mas também produzindo ou intensificando determinados problemas. Veja o quadro a seguir. E aqui no quadro a gente vai falar um pouquinho sobre a modernização tecnológica. E ali vai ter os aspectos positivos e os negativos. Bom, alguns dos aspectos positivos são aumento da produção de alimentos e outros bens,
Avanços na área da saúde, com tratamentos, medicamentos que elevaram a expectativa de vida e reduziram a mortalidade infantil. Desenvolvimento de equipamentos que facilitam o cotidiano, armazenamento de informações em diversos lugares e origens e facilidade de acesso a elas, produção de conhecimentos detalhados sobre o planeta, com o uso de satélites, drones e laboratórios de pesquisa. Então, esses são alguns dos aspectos positivos. E aí, vamos falar um pouquinho agora dos aspectos negativos. Problemas de mobilidade nas grandes e médias cidades, né? Muito trânsito, tudo isso. Poluição das águas e do solo e do ar, além das práticas que intensificaram o aquecimento global. Aumento do sedentarismo e de problemas de saúde associados a ele. As pessoas hoje vão na esquina de carro, não caminham mais. Isso faz muito mal para a nossa saúde. Aumento do estresse, da ansiedade, da depressão por causa do ritmo de vida acelerado e aumento da desigualdade, inclusive acesso à informática, internet e outras tecnologias modernas, tá? Tecnologia e indústria. A primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra no final do século XVIII. Ela foi marcada pela invenção de máquinas movidas a vapor e pelo grande desenvolvimento do setor têxtil. O que é setor têxtil, gente? Produção de tecidos, tá bom? A queima do carvão mineral gerava o vapor para movimentar as máquinas, que eram feitas de ferro, e também os trens. O símbolo desse período é a ferrovia. As indústrias passaram a fabricar grande quantidade de produtos de maneira padronizada e sistemática. Na indústria, em vários países da Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Diferentemente da primeira revolução, houve uma diversificação industrial e muitos ramos se desenvolveram. No final dos anos de 1970, as tecnologias modernas, como a internet, a robótica, a aviação e a navegação comerciais, deram início à terceira revolução industrial. As indústrias passaram a utilizar braços robóticos e programas de computador em substituição ao trabalho humano. Então, isso já foi um pouco negativo, né? Então, as três imagens ali. A primeira imagem lá acima, ela vem nos trazer aqui a fábrica de objetos de vidro na França, em 1858. A segunda imagem, atualmente as indústrias farmacêuticas utilizam a tecnologia de ponta. E a terceira imagem é um galpão para a fabricação de aviões em São José dos Campos, tá? Tudo ligado à tecnologia. Para saber mais, o desemprego estrutural. O desenvolvimento tecnológico trouxe muita comodidade para a vida das pessoas. Em vez de ir a uma loja, é possível comprar roupas, sapatos, comidas pela internet. Para saber o saldo da conta bancária ou fazer uma transferência, não é preciso ir ao banco. Basta utilizar o site ou o aplicativo da instituição. Nas indústrias, a tecnologia também facilita muitas tarefas. Por exemplo, antes da intensa robotização, as linhas de produção, um grande número de operários era necessário para realizar a pintura de um automóvel. Agora, 2 braços robóticos são capazes de realizar esse trabalho. As mudanças no processo produtivo, especialmente as que decorrem da implantação da tecnologia moderna, eliminaram permanentemente a necessidade de determinados postos de trabalho. A esse processo se dá o nome de desemprego estrutural. O uso de novas tecnologias gera, contudo, algumas vagas de emprego. No entanto, são vagas que exigem trabalhadores com conhecimentos específicos e altamente qualificados. Algumas das consequências desse processo são o aumento de número de trabalhadores informais nas cidades e o aumento do fluxo migratório, sejam eles permanentes ou temporários. Então, o que esse texto está nos dizendo, gente? Lembra que na aula passada de geografia a gente falou que no campo a mão de obra foi substituída por tratores, máquinas que realizam o trabalho de muitos trabalhadores? Na cidade não é diferente, né? A robótica ali, a tecnologia, ela traz máquinas que substituem a mão de obra humana de uma forma assim gigantesca. Então, uma máquina ela é capaz de realizar ali o trabalho de muitos e muitos trabalhadores. Então, para o dono daquela empresa, às vezes é muito mais viável ele investir um valor grande
numa máquina que vai realizar o trabalho de que muitas pessoas, muitos seres humanos fariam. Para ele, a longo prazo, ele visa mais lucro. Então, por isso, existe tanto esse desemprego estrutural hoje em dia. Atividades para a sala. Na região em que você vive, há muitas indústrias? Quais são elas? Então, você vai realizar uma pesquisa. Nós não temos muitas indústrias, a nossa cidade é uma cidade bem rural, mas existem algumas. Eu quero que vocês pesquisem e descrevam aqui o nome delas, tá bom? 2. Quais são os impactos que a tecnologia moderna causa na sua vida? 3. Associe corretamente as duas colunas. Aí você vai ver ali e vai colocar os números certos ali do lado direito, tá? 4. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Você vai ler e vai colocar ali o verdadeiro ou falso. Conversando sobre o assunto, a tecnologia e a internet. A cada semana aumenta o número de câmeras e sistemas de vigilância instalados nas ruas e prédios. Aplicativos e redes sociais ganham novos usuários diariamente. Estamos nos acostumando a utilizar a internet nos computadores e celulares para realizar diversas atividades, como jogar, ver vídeos, falar com as pessoas. Além disso, a internet possibilita muitas outras funções em um sistema que está sendo chamado de internet das coisas. Uma geladeira, por exemplo, pode estar conectada ao telefone celular e sua temperatura ser controlada por meio dele. O sistema de vigilância de uma casa pode avisar diretamente a polícia que houve uma tentativa de invasão ao imóvel, ou ainda automóveis podem fazer as manobras necessárias para estacionar o veículo ou frear automaticamente caso uma pessoa ou veículo apareça à sua frente. Discuta as questões abaixo com os seus colegas de sala. No nosso caso, nós vamos discutir com alguém da nossa família, tá bom? 1. Em sua opinião, quais são as facilidades que a internet trouxe para o cotidiano das pessoas? 2. Como você utiliza a internet no seu dia a dia? 3. Quais são os perigos para os usuários da internet? Após o debate, elabore um texto sobre o que você considera serem impactos positivos e impactos negativos da internet. Da mesma forma que aqui nesse quadro, nós estudamos os aspectos positivos e os negativos da modernização tecnológica, aqui você vai realizar um texto dizendo aqui o que você considera ser os impactos positivos e os negativos, só que da internet, tá bom? No seu caderno de geografia. Atividades para casa. 1. Cite exemplos da presença da tecnologia na sua vida. 2. Faça um desenho para representar os impactos positivos da tecnologia nas cidades e outro para os impactos negativos. Tá? Então, você vai ter que fazer 2 desenhos aí. Um desenho dos impactos positivos e um dos impactos negativos. Eu aguardo o retorno das atividades de hoje.